Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo vai ser blogueiragem total, pessoal. Eu vou passar para vocês o meu ponto de vista desse meu primeiro ano morando aqui nos Estados Unidos e trabalhando com análise de dados. O que mudou na minha vida? Como que é viver uma vida aqui nos Estados Unidos? É uma coisa que as pessoas me perguntam muito lá no meu Instagram, aqui no canal também, quando eu converso com amigos, as pessoas têm muita curiosidade de saber como é trabalhar com americanos, a segurança, o poder de compra, como que é uma vida aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria de dizer também, pessoal, que esse vídeo, assim como os outros aqui do canal, é baseado na minha experiência, no que eu vivi, no meu ponto de vista. Quando eu falo para vocês de análise de dados, é porque eu trabalho com análise de dados a minha vida toda. Eu tenho formação na área e eu sempre utilizei a análise de dados tanto para apoio à tomada de decisão, quanto para desenvolver projetos que pudessem gerar resultados de eficiência e economia para as empresas que eu trabalhei. Ou seja, eu vivo a análise de dados aqui, tanto como um analista de dados, como gestor de análise de dados e também como professor. Eu sou uma pessoa capacitada tecnicamente, ou seja, pessoal, tem muito chão rodado aqui e eu gosto de compartilhar isso com vocês aqui, para que um dia, se vocês se verem em uma situação, vocês consigam assimilar algo que aconteceu comigo e uma situação que vocês precisem resolver também, que vocês possam ter aí um horizonte, uma ideia do que fazer também. E eu gosto de compartilhar isso com vocês e eu vejo que vocês gostam também. E esse ciclo se retroalimenta e é por isso que eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, porque isso realmente me faz bem poder contribuir de alguma forma. Mas antes, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, também sou administrador de formação e eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E se você gosta da forma que eu me comunico, já esmaga o like, compartilha esse conteúdo, se inscreva no meu canal, que a minha intenção aqui é sempre deixar vocês muito bem informados. Então, vamos para o nosso vídeo. Galera, e para contextualizar tudo isso, como que foi? Como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos? Bom, eu já estou trabalhando no mesmo grupo há 5 anos. Eu completei 5 anos em setembro agora. E eu estava trabalhando no Brasil quando comecei a observar vários amigos indo para filiais aí em todo mundo aí. E eu fui perguntar para esses amigos, como que funciona isso aí? Como que é esse processo aí? O que você tem que fazer? Não sei o que lá. Me despertou aquela curiosidade. Eu já estudava inglês aí direto há 3 anos. Já estudei inglês várias vezes na vida aí, em várias escolas, vários lugares diferentes também. Então a gente, sendo brasileiro, sempre tem aquela curiosidade, né? Pô, como que é morar nos Estados Unidos, né? Será que carro é barato? Ganha bem mesmo, né? Será que é seguro mesmo? Não tem roubo, não tem nada, né? Então você tem aquela curiosidade, né? Você olha todos os filmes, né? São gravados em Nova York, Los Angeles, aquelas casas bonitas com cesta de basquete, o pessoal jogando beisebol, coisa e tal. Você fica imaginando como é morar nos Estados Unidos. E eu também tinha essa curiosidade, né? Eu peguei umas dicas com os amigos, e muito importantes, inclusive, que me direcionaram a me inscrever numa vaga que dava total fit comigo. Na verdade, eu me inscrevi em 3 vagas que tinham fit mesmo com análise de dados. Eu apliquei para essas 3 vagas, uma vaga me chamou, não foi para frente, a outra não chamou, e uma chamou. E de repente eu entrei no processo, conversei com o RH, com o gestor, que é o CFO aqui, meu chefe, depois com o VP, com outro VP. Fui passando no processo, fui aprovado. Aí, a partir desse momento que eu fui aprovado, eu precisei comunicar a minha empresa no Brasil, que é do mesmo grupo da empresa daqui. Eles fizeram um acordo entre chefes, e esse acordo entre chefes que eles fizeram, eu precisei ficar mais alguns dias trabalhando no Brasil, e eu precisei ajudar na contratação de alguém para substituir a minha posição, que era de coordenador de eficiência e virou cientista de dados. E eu ajudei fazendo a entrevista técnica para o cientista de dados que ia me substituir, porque eu já fazia muito trabalho com Python, com Machine Learning, principalmente, conexão com APIs, muitos trabalhos de eficiência, e eu deixei um legado lá onde eu trabalhava, que o pessoal continua utilizando até hoje. Então, basicamente, primeiro era tudo em planilhas, eu mudei para Power BI, depois quando todo mundo estava chegando em Power BI, eu consegui direcionar tudo para o Python, para a gente começar a fazer análises mais avançadas. E isso contou muito para eu vir para cá também. Eu participei também de prêmios, onde concorreram muitos projetos de inovação, e o meu ficou em 6º. Então sempre voltei
voltado à eficiência, sempre voltado a utilizar a análise de dados para gerar money para a empresa, melhorando as operações, reduzindo os custos principalmente, pessoal. E isso, pessoal, me ajudou muito a trabalhar com projetos, a gerenciar projetos para resolver problemas. Então, você tem um problema, você entende esse problema, você pensa numa solução, quebra esse projeto em etapas e vai cumprindo cada etapa ali para no final você ter uma grande solução que sempre resulta em dinheiro, em redução de custos e aumento de eficiência para a empresa. Esse foi o meu foco, era por isso que eu era coordenador de eficiência e é por isso que quando eu fui sair dessa vaga, essa vaga foi transformada em um cientista de dados e eu precisei ajudar na contratação desse novo cientista de dados para que trouxesse uma pessoa com fit para a vaga e assim eu fiz. E depois que eu cumpri essa minha missão, eu comecei a trabalhar remotamente do Brasil, aqui para os Estados Unidos, durante 5 meses, enquanto todo o meu processo de visto era feito aqui pela empresa aqui nos Estados Unidos e pela empresa lá no Brasil também. Então as duas empresas se conversaram, os dois RH se conversaram, porque basicamente são empresas do mesmo grupo que eu trabalho até hoje e que eu estou completando 5 anos nesse mês de setembro. Em outubro de 2022 eu vim morar aqui definitivamente junto com a minha esposa e nós trouxemos a nossa cachorrinha também. E chegando aqui, pessoal, você já começa a tomar soco na cara logo na chegada. Você já não entende o que a moça fala lá no balcão de imigração, o pessoal fala rápido, com um sotaque muito puxado ali de Nova York, né? O pessoal não tem dó do imigrante não, pessoal. A única coisa que você vai entender ali é quando suas papeladas for aprovada, ela falar assim para você, Welcome to United States, só isso. O resto ela perguntava, eu tinha que pedir para repetir. E confesso para vocês que de vez em quando, um ano depois morando aqui, eu ainda preciso pedir para repetir. Eu tenho um amigo que já está aqui há 8 anos e ele fala que às vezes ele também não entende nada. Mas se a gente for pensar assim, às vezes alguém falando português, a gente precisa pedir para pessoa perguntar. Então pode ser que não seja o inglês, né? Mas seja aquela, opa, não estava ligado nisso, não entendi, falando rápido desse jeito, coisa e tal. Então você chega aqui, tem essa questão do idioma, mas tem mais também, você começa uma vida do zero. Você chega aqui, você não tem crédito, você não tem documento, você não tem um lugar para morar, você não tem uma conta no banco. E ainda eu dei muita sorte de conseguir chegar aqui empregado, porque eu cheguei aqui num domingo de manhã, na segunda-feira eu já estava trabalhando. E 2 semanas depois eu já estava recebendo o meu primeiro salário, pessoal. Claro que você chegar aqui empregado numa situação dessa é uma super vantagem, é algo muito difícil e com certeza é algo que a maioria dos profissionais que gostariam de morar aqui nos Estados Unidos gostariam de chegar aqui totalmente legalizado e já com um emprego. Então isso foi um privilégio para mim, é algo que eu sou muito grato até hoje e eu continuo agradecendo ao meu chefe por essa oportunidade que ele me deu e graças a Deus eu tenho conseguido responder. Eu sou muito preocupado em sempre corresponder a essa expectativa, essa aposta que ele fez em mim. E tudo tem dado certo até agora, inclusive essa questão de vida profissional é algo que tem me surpreendido positivamente assim aqui nos Estados Unidos, porque basicamente sempre que a gente precisa desenvolver uma tarefa, um trabalho, a gente sempre consegue os recursos que a gente precisa. Por exemplo, eu preciso de um data warehouse, eu preciso de um recurso, eu preciso comprar algo, um equipamento. E isso ele sempre tem aqui. Isso é muito legal, você sempre consegue os recursos para desempenhar a sua função. E isso é muito legal de verdade, pessoal. Principalmente porque no Brasil uma coisa muito comum é você precisar de algo para desenvolver um projeto e você não ter recursos para aquilo. Você não pode contratar uma hospedagem, você não pode contratar um banco de dados lá na Microsoft Azure, você não pode aumentar o volume de dados, por exemplo, porque vai ficar mais caro a conta. Então você sempre tem recursos limitados no Brasil. E aqui eu sinto que esses recursos, pelo menos financeiro, você sempre consegue com uma facilidade maior, desde que você comprove que isso vai ter um retorno, e principalmente um retorno financeiro ou de segurança, no caso de segurança no trabalho para a empresa. Isso é uma coisa que eu admiro muito aqui. Falo, puxa vida, né? A gente não tem aquele sofrimento igual
igual tinha no Brasil, para conseguir recursos para desenvolver as atividades, né? Isso é muito legal, assim, é uma impressão ótima que eu tenho aqui. O respeito pelo profissional, pela pessoa, o cuidado aqui é algo que me admira muito também. Eles não são assim tão igual o brasileiro, né? Aquela broderagem ali, coisa e tal, mas todo o apoio e suporte que você precisa, você tem aqui, e isso é algo que me chama muita atenção e é algo que me impressiona muito aqui. Até aquela questão assim de você cometer um erro, uma gafe ali, você não vai tomar um esculacho ali, você sempre vai ser corrigido ali de uma forma muito respeitosa. Isso é uma coisa que eu admiro demais, esse respeito pelo ser humano, assim, uma coisa super positiva aqui, que eu realmente me sinto grato de fazer parte. E a impressão que eu vejo que os americanos têm da gente é que nós, brasileiros, somos pessoas muito flexíveis, muito criativas também. E não é só a minha impressão disso, né? Porque eu converso com o meu chefe, eu peço feedback, eu sou uma pessoa que sempre pede feedback. Então eu faço alguma coisa, eu quero saber o que a pessoa pensou sobre aquilo, eu vou lá e pergunto mesmo. E os americanos, eles também gostam de dar feedback. Então eles falam, olha, isso aqui precisa ser melhorado. E eles falam também, puxa, ficou muito bom, isso aí, pretty good, eles falam quando algo está indo bem. É recíproco essa troca de feedback, sim, isso faz muito bem mesmo pra você saber se está indo no caminho certo ou não, né? Pelo menos alguém nunca vai chegar um dia e falar assim, ó, você está sendo desligado e vai ser uma surpresa para você, né? Assim como não seria uma surpresa você ser promovido também com feedbacks positivos. E os americanos, além, eles dão feedback e eles gostam da gente, do brasileiro, dessa criatividade, dessa flexibilidade e dessa disponibilidade do brasileiro. Eu tenho uma amiga aqui, ela é da Califórnia, da costa oeste, e eu sou da costa leste aqui dos Estados Unidos. E ela, conversando com ela falou que tem a mesma impressão, que o chefe dela deu o mesmo feedback, porque ele também já conversou com outros brasileiros, e eles falam que a gente sempre está pensando fora da caixa, a gente sempre está disposto a resolver ali, então tipo, não tem inflexibilidade com a gente. Outro dia meu chefe fez maior contorno para pedir para aumentar umas tarefas que eu tinha que fazer. E eu falei para ele, pô, joga aí, meu, era isso? Tipo assim, daqui, isso aqui eu já faço fácil, né? E ainda fui lá, automatizei as coisas, deixei tudo uma análise virar um script. E ele ficou impressionado com isso, falou, poxa, que legal, né? E ele não tem mais esse receio de pedir as coisas para mim, assim, né? Tipo, porque o americano, ele é um pouco mais assim, pô, você vai querer colocar uma coisa mais fora do escopo dele, o pessoal não é muito flexível, né? Então eles têm todo um cuidado, assim, para dar uma tarefa a mais para alguém que tá fora do escopo combinado, coisa e tal, né? E a gente brasileiro não, fala, pô, joga aí, cara, eu sou do Brasil, cara, do nada, assim, você tinha que absorver mais tarefa, você tinha que trabalhar até mais tarde, ou você tinha que fazer uma análise extra, porque do nada o preço do combustível sobe em R$2 por litro, e você precisa achar uma forma de sanar aquilo, reduzir aquele prejuízo. Então, do nada, sua vida é virada de ponta cabeça, assim, né? E aqui não, o pessoal tem uma vida mais estável, as atividades acontecem sempre da mesma forma. Então, quando algo diferente acontece, eles têm todo um cuidado ali para pedir uma ajuda, para dar um suporte ali, sem que afete a sua rotina ali, né? Então, eles acham muito bacana essa abordagem do brasileiro. Ponto positivo para nós brasileiros que aprendemos a crescer profissionalmente em ambientes tão voláteis, né? Por causa da nossa economia e por aí vai. A gente sempre está trabalhando com altos e baixos. E isso com certeza faz a gente ter que pensar fora da caixa o tempo todo. E isso é muito bom para a gente, pessoal. E também fora da parte profissional tem a parte pessoal também, né? Uma coisa muito bacana aqui que todo brasileiro gosta é carro. E carro aqui, proporcionalmente ao salário do americano, ele é muito barato. Por exemplo, eu tinha um carro, só de exemplo, tá, pessoal? Eu tinha um carro que ele valia 10 salários meus no Brasil. E aqui, um carro muito superior vale aproximadamente 4 salários meus aqui nos Estados Unidos. E quando eu vim para cá, eu vim basicamente com o mesmo estilo de vida, com a mesma equivalência de cargo. Aqui eu sou um Data Analyst Manager, e esse manager no cargo tem a mesma equivalência a ser um coordenador no Brasil também, que é o próximo nível depois de um analista sênior, por exemplo. E uma coisa também que os juros
mesmo o juros estando alto aqui, você vai financiar um carro, uma casa, ele acaba sendo um juros muito mais baixo que no Brasil. Então, você fica muito tentado a comprar um super carro aí. Então, para quando chegar aqui, não comprar um carro e comprometer toda a sua renda. E a gente sente muito isso quando vai no mercado também, né? Então, uma coisa que eu sinto muito também é essa questão do imposto. A gente sente que o nosso dinheiro é mais valorizado. Você trabalha, você paga imposto, é explícito o que você paga de imposto, é explícito o seu imposto de renda também, mas você sente que você tem um retorno muito maior, porque você precisa trabalhar basicamente menos horas para comprar a mesma quantidade de alimento que você compraria trabalhando muito mais horas no Brasil também. Isso vale para carro, vale para produtos de uma forma geral. O que é mais caro aqui são os serviços. Então você vai no médico, plano de saúde aqui é muito mais caro. Por exemplo, eu pago aproximadamente $500 por mês. Isso é uma coparticipação, porque a empresa acaba pagando uma parte. E eu tenho que pagar aproximadamente $500 por mês para ter basicamente o convênio médico, que é o seguro saúde para mim e para minha esposa. Então, se acontecer alguma coisa, a gente vai para o hospital, está coberto. Porém, a gente ainda tem que dar uma coparticipação. Então, assim, serviço aqui, de uma forma geral, é muito caro. E produto, proporcionalmente ao Brasil, em horas que você trabalha para adquirir aquele bem, é muito mais barato. O Brasil, o serviço é mais barato. E basicamente, pessoal, eu tenho um estilo de vida igual ao que eu tinha no Brasil. Eu consigo ter acesso a muito mais coisas, por exemplo, para ir num show. Por exemplo, eu fui num show do Lynyrd Skynyrd com o ZZ Top semana passada. Cara, foi sensacional. Eu adoro essas duas bandas. Puxa, são bandas assim que ver eles tocando ao vivo assim, foi uma coisa assim, sem comparação para mim. E o que é legal? Por exemplo, eu gastei $200 para ficar bem na frente do palco, ali na fileira 20 mais ou menos, né, de cadeiras. E eu só não consegui ficar mais à frente ainda, porque eu comprei na mesma semana do show. Senão eu teria conseguido comprar, sei lá, de frente com os artistas mesmo, assim. Ia ficar mais ou menos $300 para um casal. Então, se você pensar proporcionalmente quantas horas você teria que trabalhar para ir àquele evento no Brasil e quantas horas você teria que trabalhar para ir àquele evento aqui nos Estados Unidos, aqui a gente trabalha muito menos horas para conseguir assistir o Lynyrd Skynyrd com o ZZ Top, por exemplo, e ficar ali de cara com eles ali mesmo, pessoal. E isso eu achei muito impressionante. Outra coisa que eu achei muito legal é a estrutura do evento. A gente chegou lá, foi na cidade de Rushden, que é aqui perto, é 1h30 daqui. É o Rushden do chocolate mesmo, inclusive tem a fábrica do chocolate lá, coisa e tal. Chegou lá uma baita de uma estrutura, lugar para estacionar todos os carros. Não tinha flanelinha, eu não paguei estacionamento, meu carro ficou seguro lá. E ainda a gente pegou um trenzinho para ir do estacionamento até o lugar do show, que era um pouco longe, ali aproximadamente 1 quilômetro, gigante o estacionamento lá. E a gente curtiu muito. A única coisa que eu achei que estava muito cara era a cerveja. Cerveja eu achei fora de sério, pagar $15 numa IPA ali, mas era uma IPA daquela grandona. Aí eu tomei só uma, e eu só não tomei mais também, porque senão eu tinha que sair na frente das cadeiras ali também, para ir buscar. Então eu só tomei uma cerveja. A partir do momento que eu sentei ali, eu não saí mais do meu lugar, e só saí para ir embora. Então assim, eu fui para uma outra cidade, junto com a minha esposa. Chegamos lá, a gente comeu, gastou uns $30 de alimentação, mais uns $15 ali da minha cervejinha, e gastamos mais uns $40 ali de pedágio, que aqui é barato também, proporcionalmente, e combustível. Ou seja, eu fui num super show com toda uma estrutura, segurança, organização. Eu gastei $300. Será que eu conseguiria gastar R$300 para ir num show dessa equivalência, desde o momento que eu saí da minha casa, ir para o show e voltar no total para 2 pessoas? Eu acho muito pouco provável. Então é algo assim que no estilo de vida acaba agregando muito também, porque você acaba tendo mais acesso a eventos, a parques, a atrações, sempre de uma forma ou com baixo custo ou até gratuito. Tem muita coisa assim aqui, e eu vejo que o americano ele aproveita demais, pessoal. Nesse evento mesmo que eu fui, eu vi que tinha americanos que eles chegavam lá com as caminhonetonas deles, já abriam a caminhonete,
ocupavam 2 vagas, assim, com a caminhonetona lá no estacionamento. Aí eles já colocavam as mesinhas deles, ficavam tomando cerveja lá fora, batendo papo. Tinha gente que ia acampava no estacionamento já um dia antes, aproveitava para ir na fábrica de chocolate. Ficava aqueles roqueirão tudo tiozão lá, né? Todo mundo curtindo ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, né? Eu era um dos mais novos lá e eu vi que o americano realmente ele aproveita essa vida, ele aproveita todo esse acesso que ele tem, ele faz valer mesmo essa vida de americano deles, né? E eu tenho tentado fazer a mesma coisa. E é legal, pessoal, que quando acabou o show, nossa, a gente teve que andar 1 quilômetro até o carro porque não tinha mais o trenzinho lá da fábrica de chocolate, lá do estádio, até onde estava o nosso carro. E a gente foi andando a pé, um monte de outras pessoas esperando Uber, todo mundo despreocupado, todo mundo com o iPhone 14 na mão ali, sem preocupação nenhuma. E aí quando eu cheguei em casa eu falei para minha esposa, você percebeu que a gente nem teve medo de ser assaltado na saída do show? Dela, nossa, nem percebi. E isso, pessoal, é uma coisa que faz diferença também, essa segurança aqui. No Brasil, quando você deixava o carro na rua, ou num estacionamento daqueles meio clandestino mesmo, que era o máximo que você conseguia chegar perto do estádio, e aí você ia do carro até o estádio, era perigoso. Aí você saía, quando na saída é a hora que mais tem arrastão em estádio, na saída de shows, ou de futebol também. E aí você sempre fica com aquele medo de ser assaltado, e isso não tem aqui, isso é muito legal mesmo. E nas casas, você passa nas casas, não tem muro, os carros ficam abertos. Claro, tem os lugares perigosos, igual a Filadélfia mesmo, Los Angeles, São Francisco, são lugares perigosíssimos. Nova York também, tem assalto nesses lugares. Mas mesmo tendo, não é o mesmo nível e o mesmo perigo que o Brasil. E essa questão da segurança, pessoal, é muito perceptível. Eu até tenho receio de quando eu for para o Brasil, eu não estar mais acostumado, acabar sendo roubado ali por ficar marcando, dando sopa mesmo ali. E a vida social aqui, pessoal, é diferente também. Você tem mais acesso aí para bares, coisa e tal, as coisas são proporcionalmente mais baratas, você consegue comer muito bem, beber muito bem aqui. Mas não é igual ao Brasil, que você já tinha toda aquela rede de amigos, pessoal do pedal, as bandas de rock. Aqui eu tô começando tudo do zero de novo, então nós temos amigos brasileiros aqui, eu pedalo por aí também, agora estou entrando em banda de rock de novo, mas basicamente a gente acaba construindo a nossa vida social do zero também. E sempre que a gente sente falta de comer aquele feijãozinho brasileiro, aquela picanha, a gente vai para lugares brasileiros. Então nós temos aqui Phoenixville, aqui perto, é um lugar que tem uma comunidade brasileira, tem mercado brasileiro, tem uma padoca brasileira, e na Filadélfia, no Northeast da Filadélfia aqui, tem vários lugares, tem aproximadamente 40 mil brasileiros. Então quando a gente sente falta, né, desse calor humano assim do povo brasileiro, a gente acaba indo para esses lugares. E também temos amigos aqui perto também, brasileiros que moram aqui em outro bairro aqui, que a gente se encontra final de semana. São pessoas adoráveis e que ajudam a gente aí a matar aquela saudade do nosso povo brasileiro, né? Nossos amigos, nossos familiares, que é o que mais faz falta aqui, pessoal. Eu costumo dizer, se eu pudesse trazer os amigos e os parentes aqui, seria a vida perfeita para mim, mas não existe vida perfeita. A gente sempre vai ver pontos positivos e pontos não positivos também, e a gente se adapta a todos esses pontos e vai vivendo a vida. Assim como no Brasil temos pontos positivos e negativos, aqui nos Estados Unidos também. E para resumir, pessoal, eu tenho visto toda essa experiência de uma forma muito positiva para minha vida pessoal e para minha vida profissional também. A única coisa que faz falta mesmo são os parentes e os amigos e também o calor do povo brasileiro, que é um pouco diferente aqui. E eu espero que você tenha gostado desse meu relato, falando do meu ponto de vista de como foi e como está sendo esse meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos, trabalhando com análise de dados, tendo um contato profissional aí e também diário aí com americanos, falando sobre família, sobre segurança e estilo de vida e tudo mais. Deixe seu comentário se você chegou até aqui, com certeza isso vai me ajudar muito, e se inscreva no canal. A minha ideia é sempre deixar você muito bem informado e compartilhar a minha experiência com você aqui, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!